Olá, pessoal, tudo bem? Olha, esse é o nosso terceiro episódio falando especificamente sobre autogestão. E conforme eu tinha adiantado no finzinho do último vídeo que foi falando de recursos, hoje o tema é sobre autogestão de tempo. Como que eu cuido do tempo fazendo a minha autogestão? Existem muitas técnicas que hoje prometem dar um auxílio, né? Até já falei algumas, tem algumas outras que eu gosto muito, por exemplo, a GTD. Mas hoje eu gostaria que a gente fosse um pouquinho, uma visão um pouquinho mais macro, né? Ao invés de uma visão específica de uma ferramenta ou coisa do tipo, que é a respeito da nossa gestão de tempo. O que eu tenho percebido? Cada vez mais, tudo ao nosso redor é feito e otimizado ao máximo que podem para nos roubar tempo. Então, o tempo que a gente está gastando, às vezes, assistindo um vídeo, rolando um feed de notícias, passando em redes sociais, é um tempo que não volta. Você está perdendo ali. Ah, Adriano, mas vejo algo que é útil para mim. Tudo bem, se é seu trabalho, se é algo que você assiste que contribui com as suas atividades, que contribui principalmente para os seus objetivos, perfeito, sem nenhum problema. Mas, digamos assim, mesmo em outros aspectos, você vê que hoje a sociedade é cada vez mais otimizada para obter a atenção das pessoas. E bem, é nisso aí que a sociedade está otimizada, né? Para obter a atenção das pessoas, é que a gente tem que ter cuidado. Que a gente pode estar entregando um dos bens, eu diria, o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo de vida, para algo que não vai colaborar para com os nossos objetivos. Se for algo, e aí, tipo assim, você sempre, por isso que é importante, a gente falou lá no primeiro episódio dessa série de 5 vídeos que iremos falar sobre autogestão, por isso que é tão importante você ter os seus objetivos claros, ter os seus objetivos expostos, porque eles vão ser um guia para onde você vai guiar, para onde você vai direcionar o seu tempo. Tem diversas técnicas, né? Então, para algumas pessoas, técnicas de agendamento, né? Fazer um agendamento das atividades detalhadamente é algo que funciona. Para outras pessoas que têm uma agenda um pouco mais volátil, isso pode já ser um desafio. Agora, o que a gente tem que ter em mente? Não podemos perder o foco em relação a isso. Que o tempo, na nossa concepção, passa cada vez mais rápido e vai ser sempre assim. Conforme a gente fica mais velho, o sentimento é que em relação ao que a gente já viveu, o tempo que é acrescido, né, que eu estou vivendo hoje, é uma fração de tudo que eu já vivi. Então gera o sentimento de que ele passa realmente cada vez mais rápido. Isso aí não vai mudar. As pessoas também hoje têm se desenvolvido, não só hoje, né, mas ainda hoje, em uma rotina muito puxada, de muitas horas de trabalho, às vezes muitas horas até no trânsito. E isso também é um problema. Isso também é algo que compromete demais ao seu tempo. Bem, mas vamos lá. A gente falou de recursos, a gente falou já de objetivos, e onde que entra então a questão do tempo? Bem, se eu estou definindo os meus objetivos, eu sei os recursos que eu tenho que começar a quantificar para quando eu tenho de expectativa de atingir os meus objetivos. Qual o tempo que eu vou demandar de atividades, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que estudar, quanto tempo eu tenho que treinar para alcançar os meus objetivos. É isso. A nossa autogestão pode ser, por exemplo, voltado para, por exemplo, tenho o desejo de correr uma maratona. Bem, então eu vou necessitar de recursos, vou necessitar de um tênis, vou necessitar de repente uma roupa. Eu vou ter que treinar, então eu vou desprender um tempo significativo para isso. Entende? Então, essa questão do tempo, se você não tiver os outros dois pontos já alinhados, né, e claros na sua mente, vai ser muito difícil você definir. Mas com objetivos e recursos
já de maneira consciente e alinhados, o que você já possui, fica mais fácil de você dar esse próximo passo. E outra dica que eu vou dar também, no aspecto pessoal, é pesquisarem técnicas. Vamos falar futuramente, técnica de Pomodoro, é uma técnica que ajuda a gente a manter a concentração. E, claro, né, em uma ocasião futura também vamos ter que falar de procrastinação, como que esse mal aí dos nossos dias afeta cada vez mais as pessoas. E é aquilo, né, a procrastinação é um degrau no caminho entre você e os seus objetivos. Não é um degrau inicialmente tão difícil de ser superado, mas se você não avançar ele, você não vai conseguir atingir. Bem, gente, fiquem com Deus. Essa foi mais uma reflexão. Temos ainda mais vídeos dessa série de autogestão e até o próximo então.